Oi, pessoal, bom dia. Agora é para valer. Vamos iniciar aí 10:02 já. O pessoal vai entrando à medida que forem conseguindo. Já tem bastante gente, eu não quero tomar o tempo de vocês. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Obrigado por reservar aí essa uma horinha para a gente conversar sobre o SAP Fiori. São aplicativos muito importantes para o nosso dia a dia, é uma evolução muito grande para o SAP, para quem já usa, sabe a importância que ele tem e quanto ele traz de benefício. Meu nome é Thiago Garcês, eu vou começando apresentando um pouco a Escota, bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo, e também vou falar sobre o que é o Fiori, né? É muito importante a gente saber o que ele é, o que está por trás dele, para daí a gente entender um pouco por que os aplicativos são da forma que eles são. Então, iniciando, eu queria falar um pouquinho de nós, né? A Escota, ela é uma empresa SAP, então a gente é uma consultoria 100% focada em SAP. A gente tem aí um viés muito grande de inovação constante, né? Temos muitos anos de experiência em SAP e um custo-benefício extremamente bom comparado ao mercado. A gente é localizado no Brasil, somos especializados em entregas remotas, tá? É muito importante falar isso, porque principalmente nesse momento de pandemia, a gente teve uma transição zero traumática, tanto para os nossos talentos quanto para os clientes. Então a gente não perdeu eficiência, nossos sistemas já estavam prontos, nossa gestão já estava pronta e assim por diante. Hoje nós somos em mais de 50 consultores aí, temos mais de 60 clientes ao redor do Brasil, e é muito importante esses números para mostrar um pouco do nossa área de abrangência, tá? Aqui vocês observam que existem empresas de muitos segmentos e muitos estados. Então a gente tem capacidade de atender ponta a ponta. Entrando já direto no webinar, deixa eu falar um pouquinho para vocês como vai ser. Então, nossa agenda, nós vamos passar desde o PP até o CO. Nós escolhemos aí alguns aplicativos para falar com vocês. Obviamente, a gente escolheu uma fração que é ridícula se comparada a quantos aplicativos tem na biblioteca do Fiori. Então, a gente fez uma escolha, os nossos especialistas escolheram baseado no que eles imaginam que é muito importante para cada módulo e cada frente de negócio. Quando a gente fala de Fiori, uma das primeiras coisas que a gente fala, ele não, entre aspas, tá? Ele não olha mais o módulo em si. O que ele olha é a área de trabalho. Então, ele é baseado no que o SAP se chama de roles, que é onde você trabalha. Então, quem vai falar para nós hoje são essas pessoas aí, né? O Thiago, eu, o Alex Dias, nosso especialista de PP, o Jean de suprimentos, o Della Fiore de logística e de vendas, o Emanuel do mundo financeiro e o Ricardo vai falar com a gente sobre controladoria. Então, seguindo um pouquinho sobre o que é o Fiori, né? O Fiori, ele é a primeira coisa que ele nos entrega, gente, é aumento de produtividade. Para isso que ele existe. Então, algumas coisas aqui são bem importantes. Primeira coisa, o Fiori, o SAP, ele criou uma linguagem única para que seja atendido em todos os dispositivos. Então, ele pode funcionar nos smartphones, né, tanto Android quanto iOS, e também em todos os browsers. Ou seja, você tem uma única escrita de linguagem e ele faz o deploy, né? Ele entrega para todos esses dispositivos. Então, ele é universal. Além disso, ele entrega, como vocês estão vendo na tela, ele entrega com a mesma identidade visual. E também o SAP já entrega todo um kit para que você faça a identidade visual acelerada. Então, quem já desenvolveu o produto ou já trabalhou um pouquinho com o aplicativo, uma das coisas muito difíceis de fazer é a identidade visual, né? Então, o SAP já entendeu isso e fez isso. Além disso, quando o SAP começou com o Fiori, e até o dia de hoje, o que eles queriam fazer é o seguinte, transações, né, que são bastante usadas no dia a dia e que elas podem ser executadas com até 3
cliques. Então, isso é muito importante. Então, de fato, o Fiori veio para que a gente possa acelerar as transações dentro do SAP e também trazer uma identidade visual que é agradável e única para a empresa inteira. Então, esse é o Fiori, pessoal. Eu vou já passar aqui adiante, né, para entrar já direto nos apps de manufatura e com vocês aí o Alex Dia. Ah, pessoal, desculpa, eu esqueci uma coisa. Eu gostaria que todos ficassem no mudo e ao fim dessa apresentação a gente vai ter um espaço para um bate-papo, seja no chat ou pela voz mesmo, tanto faz, tá bom? Eu esqueci de falar isso, é bem importante para que vocês fiquem até o final. Obrigado, pessoal. Bom dia, quem falou é Alex, consultor da área de manufatura, e eu separei aqui alguns apps de manufatura para mostrar para vocês. São apps que eu achei os mais interessantes, os mais úteis para apresentar para vocês. Ok, então o primeiro aplicativo que eu separei para um aplicativo de análise de MRP, que eu acho muito interessante porque ele muda um pouco o conceito de análise de MRP e análise de planejamento de materiais. Ele é basicamente uma análise de cobertura, onde ele mostra já graficamente como está a situação de cobertura dos materiais. É uma tela de análise coletiva, então mostra dos materiais em geral como estão as coberturas, e ele permite que se vá ao detalhe individual de cada material, né? E faça uma análise individual. Essa análise individual, ela consegue mostrar, aí sim, como faz a MDM04, mostrar, mas de uma forma gráfica, mais visual, a situação daquele material. E uma característica bastante interessante é que ele permite, ele propõe algumas soluções para o seu problema de planejamento, de cobertura. Então, no exemplo que ele está mostrando aqui, ele mostra que você pode comprar de mais de um fornecedor, ou você pode transferir de outro centro, de outros depósitos, de outra área, ou você pode fazer outra aquisição possível. Tá? Então, ele te mostra quais as melhores sugestões, o planejador escolhe e ele já executa aquilo, criando uma requisição ou criando um pedido de transferência. Tá? O terceiro aqui é o entrega de cliente. A gente consegue monitorar a entrega de clientes. Ele também é um conceito um pouco diferente que a gente tem tradicionalmente dentro do SAP, porque ele mostra não por material, mas sim a criticidade por entrega. Essa criticidade por entrega facilita bastante o planejador para análise do que tem de atraso e quais são as próximas entregas necessárias. Tá? Isso é uma facilidade bastante grande para o planejador. O próximo aqui, aplicativo, ele é muito equivalente. Ele é muito equivalente e faz a mesma coisa, verifica as prioridades e tudo, mas para ordens de produção. Quais são as necessidades, quais são os atrasos de materiais que são necessários para ordens de produção. Nisso, esse é um resumo do que eu tenho na área de produção para facilitar com o Fiori. Ele é bastante prático e muda um pouco o conceito da análise do MRP. Agora, queria apresentar para vocês um pouquinho dos aplicativos de qualidade. Esses aplicativos também busquei, mas com um enfoque um pouco diferente, um enfoque em mobilidade. Ele é bastante útil por permitir se ver num smartphone ou num tablet. O primeiro aqui que eu trouxe, acompanhamento de tarefas de nota QM, porque exige mobilidade. Muitas vezes essas tarefas estão sendo feitas na área, ou no piso de fábrica, ou no campo, ou no estoque,
e essas tarefas precisam ser apontadas. Então, o aplicativo permite que se aponte essa etapa ou que passe essa etapa para outra pessoa, né? Isso eu acho que é bastante útil no ponto de vista de mobilidade, porque permite que se faça até no smartphone. O próximo aplicativo, também com essa mesma finalidade de usar a mobilidade, a possibilidade de mobilidade, que é a notificação de defeitos. A notificação de defeitos, ela pode também ser feita na área, ser feita na fábrica, ele permite ali cadastrar o defeito, trazer imagens, tirar foto do próprio smartphone e cadastrar essa imagem, e aí ele pode ser usado também em qualquer lugar e definir os defeitos de qualidade. Então, eu separei esses dois aplicativos de qualidade, que eu acho bastante interessantes e pode trazer um bom resultado. Ok? Da minha parte é isso. Obrigado, Alex. Agora a gente vai falar com o Jean Carvalho, que vai falar um pouquinho para a gente sobre suprimentos. Então aqui, pessoal, a gente viu bastante coisa já da área de produção, né, e de qualidade, então ali relacionados. Então, agora a gente vai ver na área de suprimentos o que o Jean tem para nos dizer. Vai lá, Jean. Bom dia, pessoal. Aqui com relação aos aplicativos de suprimentos, o approach que a gente traz aqui para a apresentação são aplicativos que, no geral, trazem informações que demandam a equipe de suprimentos que poderiam se tornar mais acessíveis, tá? Então, o primeiro aplicativo que a gente traz é o tracking ali do pedido de compra, o acompanhamento, né? Que ele traz todo aquele ciclo de vida do pedido, desde a hora da requisição, a entrega, a entrada da fatura, a nota fiscal e o pagamento, em um formato graficamente mais amistoso e torna essa informação que normalmente você só tem acesso mediante relatórios ou acesso direto da equipe de suprimentos, de maneira que qualquer pessoa da empresa possa ter acesso a essa informação, desde a sua própria compra até compras vinculadas, necessidades da área, tudo. Então, traz uma informação que, no geral, você acaba sofrendo um pouco para tirar de maneira bem fácil e acessível, tá? Esse aplicativo não tem restrições de banco de dados, não precisa ser banco HANA, e a partir do ECC do EHP7 você já tem acesso à utilização dele. O segundo já é um aplicativo bem mais operacional, tá? O foco dele é transferir o trabalho operacional de colocação de pedido para outra área ou pessoa ou entidade que possa fazer a conversão das requisições de compras, tá? Para mim, esse é um dos aplicativos mais importantes de suprimentos, porque ele traz para suprimentos a finalidade da área, que é a negociação, e tendo sido feitas as negociações, o próprio solicitante pode converter a requisição dele em pedido de compra, tá? Diversos clientes pedem para nós esse tipo de solução ao longo do tempo. Para ter essa conversão, no geral, sempre são feitas transações ES, o standard tem algumas limitações nesse caso, e esse aplicativo vem para substituir vários ES que existem hoje para essa finalidade. Não tinha como ficar de fora os aplicativos de aprovação, tá? Dentro de suprimentos ali, eles são uma marca, tá? Tanto aprovação de qualquer tipo de documento, pedido de compra, requisição de compra, contrato, folha de serviço, tá? Essa estrutura de aprovação que há em suprimentos no SAP dentro de MM ali é um modelo para os demais módulos, tá? E o aplicativo ele roda em cima da base de workflow do SAP e permite que você faça aprovação em qualquer tipo de dispositivo mobile, sem que você tenha que ficar conectado ao SAP ECC diretamente, tá? E você tem algumas funcionalidades incrementais ali, como a rejeição do documento, escrita de justificativas para atualizar o documento que você aprovou ou rejeitou, e também você pode direcionar para um outro aprovador na eventualidade de você não poder efetuar a aprovação, tá bom? Esses três aplicativos que eu apresentei até então, ele é basicamente focado na operação, tá? Execução de tarefas, 100% operacional, e agora a gente traz aqui uma perspectiva mais gerencial, tá? Por esse motivo, para esse aplicativo que eu vou apresentar, que são os pedidos sem referência a contratos, ele é um aplicativo de analytics, então ele exige que tenha um banco de dados HANA já, e a versão do ECC tem que ser o HP7, todos que a gente está trazendo aqui é o ECC HP7 para suprimentos, tá? E basicamente, esse aplicativo ele permite que você parametrize ali, baseado em alguns critérios, nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, tá por grupo de material, grupo de mercadorias, né? A quantidade de compras que você faz sem referência a um contrato. E você pode setar via customize ali um target também para que você consiga avaliar
Quanto mais compras você faz com referência ao contrato, teoricamente você está tendo mais governança na tua área de suprimentos. Beleza? E, por fim, um outro indicador também relacionado a contratos, que ele coloca para nós ali a quantidade de contratos por expirar. Tá? Nem toda empresa tem essa visão gerencial desses contratos. Em geral, a gente deixa expirar o contrato para depois fazer a renovação dele. E esse aplicativo consegue antecipar para nós ali os contratos que estão por expirar, fazendo com que o próprio comprador tenha a informação de forma mais acessível, com a finalidade de ele fazer a renovação do contrato sem que seja necessário interromper o suprimento de um determinado material por conta disso, tá bom? Esse aplicativo também é para o banco de dados HANA, por ser focado em Analytics, e a versão dele é o HP7 ali para conseguir utilizar. Beleza? Daí, por parte dos suprimentos, esses são os aplicativos que a gente trouxe, tá? A gente tentou mesclar ali um pouco de Analytics com um pouco de operação. Daí, vamos para o próximo set de aplicativos ali. Obrigado. Pessoal, então esse foi o Jean falando de suprimentos. Agora nós vamos ter o Anderson Della Fiore para falar um pouquinho sobre vendas e logística. Eu queria lembrar vocês que tem algumas perguntas ali sendo feitas no chat, a gente vai guardando tudo para ao fim a gente voltar e endereçar todas elas, tá? Então, se vocês forem tendo perguntas, vai colocando ali no chat. 1 para não esquecer e 2 para compartilhar com todos. Então, eu vou deixar vocês aí com o Anderson. Olá, pessoal. Bom dia. Então, conforme o Thiago comentou, eu vou apresentar para vocês agora alguns aplicativos que a gente achou interessante da perspectiva ali da área de vendas e logística. O primeiro aplicativo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é as minhas cotações, né? Então, de maneira geral, esse aplicativo tem a finalidade de apoiar ali o time do comercial na questão da gestão das cotações propriamente dita, né? Seja todo o time comercial de maneira geral, né? Ou seja, através de uma equipe de vendas específica, né? Tanto é que esse aplicativo ele proporciona várias opções ali para a gente tá filtrando quais as cotações que a gente quer efetuar esse gerenciamento, né? Então, a gente tem as opções de equipe de vendas, grupo de vendas, essas estruturas organizacionais da área de vendas, a gente tem disponível ali para poder estar utilizando e efetuar a gestão da cotação de uma maneira mais simplificada e mais prática. Esse aplicativo ele possibilita a consulta, conforme eu acabei de comentar com vocês, por alguns critérios relacionados à estrutura de vendas, né? E ele vai acabar disponibilizando informações ali conforme o número do pedido, qual que é o cliente, o valor, condição de pagamento, status, quais são os itens, né? Uma maneira geral ali para a gente poder efetuar, saber qual que é o status dessa cotação, o que o cliente pediu e fazer um eventual follow-up. Nesse primeiro aplicativo a gente não tem nenhuma restrição de banco de dados e o RP é o HP7. Na sequência, a gente tem um outro aplicativo que é muito similar ao anterior de cotações, só que agora com um enfoque maior aqui nas ordens de venda propriamente dito. Então, assim como a gente tem aquelas opções de consultas que eu acabei de ressaltar para vocês no aplicativo anterior, relacionado a consultar essas cotações ou essas ordens de venda, que é o caso agora com base em estruturas organizacionais relacionadas à parte de vendas, a gente tem também disponível nesse aplicativo, né? E aqui a gente tem algumas informações, como o foco maior é na questão das ordens de venda, a gente tem um foco maior ali e a exibição dos itens agrupados por status, né? Visando facilitar ali a questão da identificação e qual que é o status do pedido do meu cliente. Eu tenho o status em aberto, em processamento, já expedido, a nível de item e também a nível de cabeçalho. E também para esse aplicativo a gente não tem nenhuma restrição de banco de dados e é somente o ECC. Na sequência, o outro aplicativo que a gente tem aqui, eu entendo, né, o nosso entendimento aqui é que ele vem a complementar um possível follow-up com o cliente através da área comercial, né, apesar dele ser um aplicativo que exibe informações ali relacionadas aos documentos de transporte, né, mas ele complementa os demais no seguinte sentido de dar uma visibilidade da área logística para o time do comercial, né? Então, utilizando esse aplicativo,
a gente consegue consultar também quais são os documentos de transportes que estão planejados, ou estão em execução, ou até mesmo em trânsito para um determinado cliente, né, consultar os transportes que têm clientes relacionados a uma equipe de vendas. Esse aplicativo também, além dessas particularidades de consulta que eu comentei, ele traz informações específicas do transporte para a gente poder identificar qual que é o transportador, qual que é o peso total do veículo, e é uma informação extremamente útil no sentido de exibir um campo específico para tracking, onde é possível a gente vincular um hyperlink com a plataforma de tracking da transportadora. Então, utilizando essa informação, por exemplo, o time do comercial ele pode simplesmente, através desse vínculo, saber qual que é exatamente o status desse transporte, acessando diretamente a plataforma da transportadora através do aplicativo, né, utilizando esse hyperlink. E não tem uma necessidade de acessar através de uma outra ferramenta ou de um outro sistema a plataforma da transportadora para saber qual que é o status desse transporte, né? E aí também temos a questão essas informações a nível de item ali, onde eu tenho a composição da carga propriamente dita desse transporte. Nesse caso eu acabei não comentando, mas ele também não tem nenhum tipo de restrição ali relacionada ao banco de dados e também relacionado ao back-end, tá? E agora, o aplicativo mais interessante, né, por isso que eu até deixei por último, que é o aplicativo de monitor de ordem de vendas. Ele é muito similar ao que a gente tem hoje dentro do SAP na transação VA06, né, que ele tem o intuito de trazer uma visão geral, né, um cockpit geral de todas as informações que estão relacionadas ao fluxo de vendas, né, com o intuito de apoiar fortemente na atividade de gestão de carteira que a gente tem dentro do time comercial, né? E o foco maior desse monitor é realmente disponibilizar ali KPIs, onde vocês podem ver que tem alguns indicadores ali em vermelhinho, onde tem quais são os documentos críticos e a quantidade, obviamente, desses documentos que necessitam de uma atenção especial, seja por parte do time comercial, por parte do time financeiro, da logística, enfim, né? Centralizar todas essas informações, KPIs, o que a gente precisa tomar alguma atenção, né? E aí, acessando cada um desses KPIs, a gente vai conseguir ter uma visão mais detalhada de quais são esses documentos que estão com algum tipo de inconsistência e necessitam ser tratadas. Por exemplo, documentos com algum dado incompleto, com quantidades não confirmadas, bloqueio de crédito, bloqueio de remessa, faturamento, com pendência de contabilização. No final tem uma coluna específica ali para total de inconsistências, né? E aí, por último, acessando cada um deles, a gente tem uma visão detalhada de cada processo, né? E por trazer uma visão mais robusta, né, sobre o processo de vendas como um todo, ele exige a questão do banco de dados HANA. Essa é a única diferença com os demais, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, e qualquer dúvida pode deixar no chat aqui no final, a gente vai tratar de responder para vocês. Obrigado, Anderson, valeu. Agora nós vamos ter o financeiro, né, tudo que diz respeito aí a recebíveis, pagáveis, tesouraria, assim por diante. Quem vai falar com a gente é o Emanuel Chiappetto. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, novamente deixe no chat ali e a gente vai guardando e ao fim nós vamos responder tudo de uma única vez, tá bom? Vai lá, Emanuel, tá contigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Do financeiro, a gente separou 4 aplicativos, tá? Com 2 vertentes. 2 aplicativos para o lado de travel e 2 aplicativos para conciliação bancária. Então, iniciando ali a parte do travel, a gente tem o travel para os empregados, ou seja, todos os funcionários que quiserem solicitar as suas viagens, fazer a sua prestação de contas, existe esse aplicativo que pode ser usado tanto no laptop como no celular, onde dá essa gestão centralizada para que ele faça a requisição das suas viagens, né? Pode anexar
documentos e bem como ver todo o seu histórico de todas as viagens que esse funcionário fez. Então, serve para qualquer pessoa daquela empresa que precisa submeter as suas viagens para os seus aprovadores. Tá? O segundo aplicativo de Travel é o Travel for Managers, que é justamente para os aprovadores daquelas viagens que foram solicitadas no aplicativo anterior. Né? Então, todo gerente, através do seu centro de custo, tem a listagem ali de todas as solicitações que foram realizadas, e ali ele consegue validar, revisar, ver anexos, né, ver toda a prestação e finalmente aprovar. Tá? Ele também consegue ver todo o histórico das viagens de todos os seus funcionários. Então, é uma visão centralizada para os gerentes, para as pessoas que, digamos, aprovam as solicitações. Tá? Então, de Travel são esses dois aplicativos. Agora a gente vai para a parte de conciliação bancária. A conciliação bancária tem dois aplicativos, um é o Bank Statement e o outro é o Cash Position. O Bank Statement nada mais é que um grande monitor onde é possível verificar se as importações dos extratos eletrônicos foram feitas com sucesso. Então, dessa forma, o time de conciliação consegue checar se a conciliação foi propriamente dita, né? Se aquele extrato do Banco do Brasil, da conta 123, entrou no SAP e foi processado de forma correta. Né? E isso em uma única tela. Então, ele consegue ter essa visibilidade sem ter que entrar conta por conta para ver se importou, né? Então, pode ser que tenha dado problemas no PI, pode ser que o banco tenha enviado algum arquivo com layout que não é o certo. Então, ali fica um monitor por farol dizendo se o extrato foi importado com sucesso ou não. Em paralelo a isso, temos o outro aplicativo, que é a posição de caixa, que é justamente uma consequência da correta importação do extrato. Então, uma vez que os extratos das contas correntes são importados corretamente, a gente tem a posição de caixa, a posição de saldo em conta corrente, de forma correta também. Ou seja, o que é o saldo da conta contábil daquele banco tem que ser o mesmo saldo da minha conta corrente lá no site lá do banco. Né? E dessa forma, o time da tesouraria consegue ter uma gestão centralizada ali e fazer com aquele saldo. Né? Se ele aplica, se ele cobre saldo de uma outra conta daquela empresa que está com saldo, sabe, negativo, ou se ele provisiona aquele valor naquela conta porque no dia seguinte tem pagamentos a fornecedores. Então, ele consegue ver em uma única tela qual é o saldo corrente, né, da própria conta corrente mesmo, a fim de tomar as corretas decisões do time da tesouraria. Então, pessoal, basicamente são esses quatro, tá? 2 de Travel, 2 de conciliação, a fim de trazer um pouco mais de, digamos, otimização de processo para as áreas. Muito obrigado, e se tiverem dúvida, perguntem, a gente responde ali no finalzinho de tudo. Obrigado, Manuel. Agora a gente tem o Moura, né, para falar um pouquinho sobre controladoria. Então, a gente tem alguns apps ali de controladoria bem legais. Então, para quem está acompanhando, pessoal, entrou agora, a gente viu que teve algumas pessoas que conseguiram entrar só agora. Vai colocando as perguntas ali no chat e a gente já vamos responder todas. Nós já vamos responder todas. Outra coisa que eu queria deixar com vocês, essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada para vocês ao longo dessa semana, tá bom? Então, caso vocês não conseguiram participar dela inteira, ela vai para vocês, e tanto para, obviamente, vocês assistirem, ou revisar, até compartilhar com colegas, tá bom? Vou deixar vocês com o Moura. Vai lá, Moura. Pessoal, bom dia a todos. Eu quero terminar mostrando os últimos 3 aplicativos que a gente tem aqui para a parte de custos, tanto controle de custos quanto controle de projetos.
e eu separei aqui um aplicativo específico para essa parte de controle de projetos, para que eles trabalham com módulo de projetos, e os outros dois referente à parte de custos. Então, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é o relatório de projetos. Esse relatório, normalmente, as empresas que trabalham com controle de projetos sabem que existe uma quantidade muito grande de informações dentro do SAP, e, normalmente, quando você precisa extrair essas informações, é importante que a gente tenha um relatório que traga essa informação de uma forma simples, clara e objetiva para a tomada de decisões. Então, esse primeiro relatório ele tem esse objetivo. Ele vai trazer tanto informações de custos, um controle de custos entre aquilo que é planejado daquilo que foi realizado, quanto controle de despesas para projetos que têm despesas, e também o progresso desse relatório, desse projeto. Qual foi o andamento desse projeto, você consegue ver detalhes financeiros, detalhes de pedidos de compra, você consegue ver em detalhes em quanto está esse projeto, qual que é o andamento dele, quais são os KPIs deles. Então, se ele está dentro do esperado, se ele está atrasado ou se ele está adiantado para poder fazer esse controle. Então, esse é o primeiro aplicativo. O aplicativo que eu quero trazer aqui para vocês é um aplicativo para controle de orçamento por centro de custo. Isso porque é muito comum, dentro das empresas, fazerem esse controle entre aquilo que foi orçado ou até mesmo planejado dentro do centro de custo do realizado, não só pela área de controladoria, como pelas outras áreas que também têm os seus centros de custo responsáveis. Só que essa informação dentro do SAP, normalmente, ela vem com uma abertura de várias contas ali, de uma informação total, e às vezes existe uma dificuldade em entender no detalhe quais foram as principais despesas que aquele centro de custo teve, o que está comprometendo aquele planejamento em um determinado período, e esse relatório ele tem essa funcionalidade, você consegue observar tanto a nível de conta, quanto a nível de grupo de contas, e consegue fazer essa comparação. Qual foi o teu valor planejado, que você tinha de expectativa, do valor realizado. Então, isso pode ser usado tanto para a área de controladoria, quanto também para as outras áreas da empresa que fazem essa análise periodicamente dos meus valores orçados ou planejados e realizados dentro de um objeto, de um centro de custo, no caso. Por último, mais um dos aplicativos mais interessantes que tem dentro da parte de custos são aplicativos relacionados ao controle de fechamento. É comum, toda empresa faz seu controle de fechamento no final do período, para avaliar o custo real dos materiais, enfim. E dentro desse processo de fechamento, é muito comum as empresas terem essa necessidade de analisar qual foi a performance do fechamento. Então, como foi o último fechamento, aonde teve mais problemas, para poder fazer melhorias, aonde teve erro, áreas de gerência de controladoria poderem controlar qual é o status, qual é o andamento desse fechamento, se tem algum ponto que está sendo impeditivo para avançar, inclusive para melhorias nos próximos períodos. Então, esse aplicativo ele é muito interessante porque ele mostra aonde foi demandado mais tempo no fechamento, aonde é necessário você poder priorizar no teu processo de fechamento, como que está o teu status, ele tem esse histórico, ele tem um controle enquanto você está realizando o fechamento. Existem outros aplicativos para o controle de fechamento, para o controle do processo de fechamento, mas esse é um aplicativo bem interessante, ele traz uma informação muito boa, inclusive para você ter um histórico de como foi o teu fechamento, que normalmente as empresas fazem dentro de uma planilha Excel, mas a gente pode trazer, então, essa informação dentro do SAP. Então, esses são os 3 aplicativos de custos que conseguem melhorar o controle do processo hoje, que é realizado, tanto do processo ao longo do mês, quanto do processo de fechamento. Isso aí. Obrigado, Moura. Agora a gente fechou toda a parte funcional, vamos dizer assim. Agora eu queria, por último, falar com vocês bem rapidamente o que eu preciso ter para ter os aplicativos, né? A gente sabe que ali no SAP a gente sempre tem pré-requisitos. Vocês viram que nas abinhas de cada slide tinha alguns pré-requisitos. Grande parte dos aplicativos que a gente escolheu, ele é baseado no EHP 6 adiante. Alguns é para banco de dados HANA, então não se confundam banco de dados HANA com S4HANA. Então, mesmo que você não esteja no S4, você estando no HANA, você já está apto a baixar esses aplicativos. E para alguns de vocês que já estão no S4, daí é uma infinidade de aplicativos na biblioteca, tá? Nós temos hoje mais do que 2.000 aplicativos já prontinhos para o S4. Então, estando no S4, a vida é muito mais rápida, porque quem está e quem ainda não está
é bom saber que o S4 foi baseado inteiro no Fiori, né? Então ele já é inteiro com o UI do Fiori, ele é inteiro com a experiência do usuário do Fiori. Então, seguindo aqui, o que você precisa ter? Aqui a gente separou um único slide que fala a parte de cima ali onde tem a nuvenzinha, é se você quiser fazer o deploy na nuvem, e a parte de baixo não tem a casinha, se você quiser fazer um premise, né, dentro de casa. Então, na nuvem, primeiro você tem o SAP Fiori Cloud, você tem dois ambientes, né, um ambiente para desenvolvimento e outro para QA, e daí o terceiro para produção. Ele pode ser feito deploy tanto numa nuvem sua quanto no SCP. Então, se você tem o SCP, você já está apto a fazer todo ele dentro do SCP com os conectores. E, logicamente, ele conecta ali, ó, se você olhar a terceira coluna adiante, ele conecta no SAP Gateway e conecta daí no seu S4, no ECC ou por aí vai. Já se você tiver em casa, o que você precisa é um SAP Gateway, então faz a instalação do Fiori dentro do Gateway, todos os conectores vai dentro do Gateway e a vida segue como se fosse um PI, para ficar de forma reduzida, tá? Ele funciona quase igual um PI, assim, a mesma lógica. Então, o PI a gente tem lá os nossos ambientes de conexão, né? E aqui no Gateway nós temos nossos ambientes e motores do Fiori, tá? É praticamente isso que você precisa fazer. De qualquer forma, essa instalação é obrigatória, não tem como você instalar o Fiori direto nos ambientes de ECC, tá bom? Pessoal, então agora eu queria seguir para as perguntas com vocês e eu vou começar ali pelo chat. Então, deixa eu abrir o meu chat aqui. Já começo com vocês, está todo mundo aqui do meu lado para a gente facilitar a discussão. O Alfredo teve uma pergunta que é como ficou o PI Sheet no SAP Fiori? Essa pergunta eu não vou poder responder agora de bate-pronto, tá? Eu não conheci esse aplicativo no Fiori. Eu vou dar uma estudada, eu pego lá os seus contatos e depois eu passo para você, tá? Essa pergunta realmente eu não tenho como responder agora. A próxima pergunta também foi sobre o apontamento de características no SAP, no Fiori. Existe um aplicativo para o ECC, e aí vai variar um pouquinho a resposta dependendo da versão que está, tá? O aplicativo para ECC, ele é um aplicativo que eu particularmente não gostei muito, ele não é muito fácil de mexer, não é muito amigável, porém o do S4HANA, sim, aí ele já é um aplicativo bom, que pode ser usado, móvel, pode ser usado, eu acho que é bastante interessante. Então, depende um pouquinho, a resposta vai depender um pouco da versão que está usando. Daí o próprio Alfredo também teve uma pergunta sobre uma ferramenta que pode ser utilizada para montar cargas de caminhões. No Fiori, você conhece alguma coisa, Anderson? O Anderson está vindo aqui responder, só um momentinho. Então, Alfredo, na verdade, isso vai variar um pouquinho do teu processo, sabe? Porque o approach recentemente da SAP, na verdade, nos últimos anos, todo relacionado à questão de planejamento, organização de transporte, o foco dela ficou mais em evoluir a ferramenta que é o SAP TM, né? Então, ela acabou não disponibilizando tantas ferramentas ou não melhorando algumas funcionalidades que ela já entregava no ECC. Então, para esse processo, falando especificamente do ECC, o que poderia te auxiliar seria algum aplicativo voltado para a questão de identificação das remessas, né? Caso você faça a tua montagem de carga com base na VL06, e aí, na sequência, algum aplicativo ali para efetuar a criação do transporte propriamente dito. Então, você teria que fazer uma composição desses dois aplicativos, ou talvez customizar algum relatório ali direto no Fiori para você poder ter a visibilidade e fazer a tua montagem das cargas. Essa é uma boa colocação ali do Anderson, pessoal.
Uma das coisas que a SAP vem fazendo aí ao longo, desde o S4, né, ao longo ali, desde 2015, mais ou menos 16, ela vem disponibilizando, ela vem tirando aqueles submódulos, né, vamos dizer assim, que é o Travel, o próprio LES, e dentre outros, eles vêm matando esses submódulos e adicionando eles ou melhorando eles dentro do S4. E no S4 tem uma visão bem legal que é o Embedded, então já vem junto ali, então o LES lá, por exemplo, já vem embedded, melhor do que era, obviamente, mas as funções avançadas já estão vindo, como o Anderson falou, nesses módulos grandes. E daí esses, é bem interessante que cada um deles tem o seu próprio set de aplicativos. Então, se você pegar o Fiori, ele vai ter o TM, ele vai ter o set de aplicativo dele. Temos uma aqui de workflow. É possível colocar o workflow nos aplicativos para fechamento, por exemplo, disparar para as pessoas quando atividades devem ser feitas para acompanhar a controladoria melhor. O fechamento, no caso, né? Aí eu vou deixar com o Moura aqui para responder para a gente. Legal. A SAP está disponibilizando alguns aplicativos para o controle de fechamento e alguns aplicativos ligados ao que eles estão chamando de Financial Closing Cockpit. O que seria isso? É uma ferramenta muito melhorada ao que a SAP já tentou fazer em termos de processo de fechamento e controle de fechamento. Dentro desse processo, existe um workflow onde você consegue atribuir aos responsáveis pelo processo de fechamento, as transações, criar esse fluxo específico para a necessidade de cada empresa e a partir desse fluxo, a partir dessa funcionalidade nova da SAP, você conseguir fazer tanto a execução quanto o controle desse fechamento. Então, sim, você consegue fazer esse controle, você consegue atribuir às pessoas e você consegue ter um histórico seu e também ter esse processo que normalmente as empresas têm dentro do Excel, em planilhas ali com cada etapa quem é o responsável, você trazer isso para dentro do SAP e você conseguir executar ele e ter esse controle dentro do Financial Closing Cockpit e dos aplicativos que estão ligados a essa funcionalidade da SAP. Show de bola. Obrigado, Moura. Eu acabei pulando uma pergunta aqui no chat, eu rodei sem perceber aqui, que é sobre o C4. Em relação a vendas, como vocês fariam uma comparação entre recursos usados no Fiori e o C4C no SAP Cloud, né? O C4C já é no SAP Cloud, né? Que é o C4HANA. Vou deixar com o Anderson aqui para responder para a gente. Só para adiantar, desculpe ali, Anderson, vou seguir um pouquinho. A gente acabou de fazer alguns projetos de C4, tanto no Sales quanto no Service. Então, caso vocês tenham também dúvidas sobre isso, até queiram um webinar ou uma live sobre esse assunto, mande para a gente, tá? Entre em contato, a gente pode fazer um desses também. Eu acho que é um assunto bem legal aí, principalmente nessa pandemia, onde os vendedores estão passando a trabalhar muito mais remoto do que antes, né? E eu acredito que essa é uma tendência, não vai voltar tão cedo, se um dia voltar, mesmo pela própria economia, que vai gerar para as empresas, e segurança do trabalho, e por aí vai. Então, nos avisa, a gente pode fazer um desses também. Vai lá, Anderson. Oi, pessoal. Então, com relação a como eu faria, ou como a gente faria um comparativo entre os aplicativos Fiori relacionado à parte de vendas com o C4, na verdade, é um pouco parecido com o que eu comentei relacionado à parte logística ali do TM, né? Então, os aplicativos Fiori têm o intuito ali de fazer uma entrega de recursos que já existem no ECC. Então, por isso que eu até comentei que tem as informações relacionadas à cotação, a questão de ordem de venda, mas não possui recursos avançados, que aí já seriam, a gente já deveria partir para uma outra plataforma, que aí seria o C4 ali, que já é um CRM, possui toda uma gama de aplicações e recursos específicos para essa finalidade, né? E bem como outras possibilidades de efetuar desenvolvimentos, enfim, deixar mais robusto a ferramenta, né? Então, é basicamente esse o comparativo. A questão dos aplicativos Fiori seria basicamente trazer uma visão dos recursos que existem no ECC, e o C4 já é uma plataforma específica, né? E possui uma gama muito maior ali de ferramentas que venham auxiliar o time comercial. Isso aí vai de encontro, pessoal, na mesma linha lá do TM. Então a SAP vem de fato, né, disponibilizando muitos produtos aí ao longo dos anos, né? Já quem acompanha a empresa SAP de perto
está cada vez, entre aspas, tá, ficando menor o negócio de ERP da SAP. Então a SAP ela está entrando muito forte nessas outras viés que elas estão entendendo o que a gente chamava no passado de sistemas especialistas, né? Então a SAP está indo muito para esse rumo também. Mas é importante dizer que até para esses, o método de deploy é o mesmo do Fiori. Então, o mesmo UI, o mesmo UX, né, que é a experiência do usuário e assim por diante. Então, isso é unificado. Isso ficou bem legal, porque lá no ERP, a gente fazia muita coisa em Dimpro, WebDimpro, até mesmo no ABAP, e cada tela era de acordo com a cabeça do cidadão. Aqui não. Aqui a SAP criou todo um método para que a sua equipe inteira, a empresa inteirinha, esteja habituada a usar o mesmo tipo de interface. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Parou de vir aqui. Se alguém tiver mais alguma, a gente tem um pouco mais de tempo, tá? A gente pode até prolongar um pouquinho. 10h50 agora. Não? Então tá bom. Então eu vou deixar a gente por aqui. Queria deixar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma proposta, comercial@escota.com. Mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado pelo tempo de vocês. Caso vocês tenham mais dúvidas, queiram saber mais das nossas soluções, até mesmo da Escota, é escota.com, ali vocês têm tudo que vocês precisam. A gente tem uma área bem grande de conteúdos ricos, de um blog bem recheado de coisas, de informações bem importantes para vocês. Então, fiquem à vontade de entrar em contato conosco quando vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para todos, bom resto de semana, espero que todos estejam saudáveis aí, vocês e a família de vocês, se cuidem. Obrigado, até a próxima.